escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Estamos estudando a revista A Bíblia que Jesus Usava. É uma introdução ao Antigo Testamento. E hoje veremos a penúltima lição, que tem como tema os profetas maiores. Então vou fazer a leitura de Jeremias capítulo 6, versículo 16 ao 19, para iniciarmos a nossa aula. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Como introdução, vamos falar rapidamente sobre como era a estrutura de Israel. Israel foi formada logo depois da tomada ali da Terra Prometida. Isso está lá em Josué. Existiam umas 12 tribos e cada uma, sob o comando de Josué, recebeu um determinado território dessa região ali, que era o crescente fértil. E ali eles se fixaram como uma nação, a nação de Israel. Então você tem depois o período de juízes, você passa então pelo reinado de Saul, daí vem o reinado de Davi, um reinado próspero, daí Salomão, reinado mais próspero ainda. Porém, é claro que quem já conhece sabe que Salomão ele se banhou pelo sincretismo, teve quase 1000 mulheres, né? E isso lhe custou caro. Ele se desviou dos caminhos do Senhor e lógico que Deus havia comentado que ele iria rachar aquele reino. E de fato não aconteceu na mão dele, mas veio acontecer com o seu filho, seu sucessor. Pois bem, quando Salomão morre, toma em seu lugar como herdeiro seu filho Roboão. E as 10 tribos que estavam a norte, a configuração já não era bem essa na época de Salomão, após a morte de Salomão, mas dá para a gente ter uma ideia. Essas 10 tribos que estão aqui ao norte, com exceção aqui de Judá e Benjamim, que estão aqui ao sul, todas essas 10 tribos foram ao encontro de Roboão para reclamar sobre a alta taxação que existia sobre essas tribos, ou seja, os impostos eram muito pesados. Isto por conta da grandeza de Salomão, ou seja, para ele manter o exército e manter toda aquela riqueza que ele dispunha, que ele mostrava às outras nações, ele tinha que tirar o dinheiro de algum lugar, né? E esse dinheiro ele tirava exatamente de altos tributos. E essas 10 tribos se reuniram e foram reclamar com o filho dele. Falaram: agora seu pai morreu, você poderia abaixar esses impostos. E o Roboão, uma pessoa sem aptidão para estar ocupando aquele lugar, foi pedir conselho para pessoas mais ineptas ainda, que eram seus conselheiros. E o que eles aconselharam? A ele reduzir os impostos? Não, fazer exatamente o contrário. Como retaliação, aumentar mais ainda a taxação sobre as tribos. Isso gerou uma revolta total. O que aconteceu então? Essas 10 tribos ao norte, elas, sob o comando de Jeroboão,
que não era da descendência de Davi, eles se separaram das outras duas tribos que continuaram sob o reinado de Roboão. Ou seja, o filho de Salomão continuou reinando somente sobre essa região aqui, olha, sobre Judá e sobre essa tribo aqui de Benjamim. Então, somente essas duas tribos que continuaram sobre o reinado de Roboão, que era filho de Salomão. E o restante, né, da nação teve a independência, e a partir disso então há essa cisão e forma-se então o que é chamado de Reino do Norte, com essas 10 tribos aqui em cima, Reino do Norte ou Israel, com a capital em Samaria, e o Reino do Sul, que era formado pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e cuja capital era Jerusalém. Então veja que há essa cisão aqui na nação. Então o reino se divide, isso mais ou menos 930 anos antes de Cristo, ou seja, no ano 931, isso antes de Cristo. E o fato foi esse, tanto a nação de Israel como Judá, ambas tiveram altos e baixos com relação à comunhão com Deus. Se embrenharam para a idolatria, buscaram falsos profetas, se aliaram a reis pagãos e, consequentemente, os povos começaram a sofrer influência de todo aquele povo que vivia na volta. Então eles abriram mesmo a guarda para esquecer Deus, né? Esquecer aquela aliança com Deus, e assim foi o caminhar desse povo, né? Vários reis passaram a idolatrar outros deuses, assim como oferecer sacrifícios, enfim, até criar templos e criar grupos de sacerdotes específicos para adoração a outros deuses. De uma forma geral, se afastaram de Deus. E eram indas e vindas, né? Eles partiam para a idolatria, de repente algum profeta se levantava, falava sobre a questão do arrependimento, eles voltavam à essência lá da fé, da aliança que Deus havia feito lá com Abraão, depois foi renovando ao longo de todo o período com Moisés, com o Josué, enfim, e até mesmo com os primeiros reis, né? E eles voltavam a essa aliança com Deus, mas era questão de tempo, né? Poucos já partiram para a idolatria, dependendo do rei, e a ponto de, por exemplo, eles sumirem com os escritos da lei. Na verdade, eles não tinham mais, nem sabiam de onde estavam as leis, né? Já não era mais prática a leitura, enfim. Eles se desviavam facilmente da religião e principalmente da presença de Deus. Por outro lado, também os religiosos se aproveitavam da sua posição social e ao invés de falar sobre as questões de misericórdia, falar sobre a piedade, falar sobre a comunhão com Deus, falar sobre a visão de Deus acerca do mundo, acerca das pessoas, não, eles estavam mais preocupados em manter a sua classe social, os seus bens, e isso é claro, né? Ao longo de todo esse período, Deus foi dando alertas, Deus foi dando, mandando palavras por meio de profetas, falando sobre os erros que eles estavam cometendo, sobre esse pecado que eles haviam abraçado, que era de abandonar Deus, transgredir a sua lei, esquecer tudo aquilo que havia sido pactuado entre Deus e os patriarcas, e todas aquelas promessas que Deus havia feito, né, se eles obedecessem a palavra de Deus. Então veja que tanto o Reino do Norte, Israel, como o Reino do Sul, eles sofreram por várias guerras, inclusive eles viviam em guerra, Judá e Israel, eles viviam guerreando entre si. Se você der uma olhadinha nesse mapa, veja que Israel ainda tem o mar Mediterrâneo em um dos lados, mas eles estão cercados pelos damascenos, pelos amonitas, e o Reino do Sul, pior ainda, pelos filisteus, pelos moabitas, e entre outros. Então eles viviam em constante conflito e preocupados
com os ataques e com as invasões que sofriam. E volta a falar, os conflitos entre eles, entre os dois reinos, o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, reino de Judá, que era em Jerusalém, eles tinham-se como inimigos. Era isso a situação, então, desse povo. Muito bem, então essa divisão do reino começa em 930 e eles vão tendo a sua vida entre batalhas e tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de escassez, momentos bons, momentos ruins, eles vão vivendo aí ao longo de uma série de anos. Na verdade, eles passam com esse reino dividido aí quase 200 anos. Por quê? Porque no ano 722 a.C., ou 722 anos antes de Cristo, ascende um reino que também vivia em conflito com Israel. Só que até nesse período, então, esse reino se expande de tal maneira, de uma forma incrível, que era o Império Assírio. O Império Assírio, para vocês terem ideia, ele tem como capital Nínive. Lembra, Nínive aparece no livro de Jonas. Lembra que Jonas vai para Nínive pregar para aquele povo que era inimigo, né, do povo israelita. E veja então que os assírios eles começam a dominar o mundo, aquele mundo conhecido, aquela parte do Mediterrâneo, toda aquela região ali, Mesopotâmia e tal. E o que eles vão fazendo? Eles, observa bem aqui nesse mapinha, onde está verde um pouquinho mais escuro, esse aqui seria o Império Assírio, que vai crescendo até no ano de 1824, mas veja que até 671, veja como ele se expande em toda a parte aqui, Mesopotâmia, chegando até o Egito. E um detalhe, eles levam cativos então o reino do norte, isso no ano de 722. Os assírios então tomam o reino do norte, Israel, e os torna cativos, e leva os cativos, né? Então aí começa o exílio então, do reino do norte de Israel. O Judá, que era o reino do sul, não foi feito cativo pelos assírios. Judá nesse meio tempo havia feito vários acordos, inclusive se submeteram um pouco aos assírios, depois faziam parcerias com o Egito, combatiam os assírios, enfim. E assim eles iam levando até que eles não foram levados para nenhum cativeiro. E conseguiram manter essa situação durante um bom tempo. Veja que foram 930 até a divisão do reino, esse primeiro cativeiro, que é o cativeiro do Reino do Norte, de Israel, em 722, né? Quase um pouco mais de 200 anos, né, de existência aí dos dois reinos. E só que 100 anos se passaram, um pouco mais, 120 anos, que ascendem um segundo povo, que eram os babilônicos. Os babilônicos dominaram os assírios. Eles foram, na verdade, eles já existiam como uma população, um povo pequeno, mas nesse determinado momento da história, eles começam a crescer em poder bélico. Eles vêm e eles tomam o poder dos assírios. E veja que isso acontece em 606, quando a Babilônia ela toma toda aquela região que seria a próxima ao Mediterrâneo, onde se concentrava ali os reinos de Israel e o reino de Judá. Veja que Israel já havia sido levado ao cativeiro pelos assírios, e agora então os babilônicos tomam o reino do norte, né, novamente, né, eles acabam tomando tudo que era dos assírios, mas levam também cativo o povo de Judá, ou seja, agora tanto o reino do norte como o reino do sul é levado para o cativeiro. Esse aqui é o cativeiro da Babilônia, e aos poucos, em várias incursões, o povo judeu vai sendo levado para a Babilônia. Você olhar aqui, Jerusalém está nesse ponto aqui, lembra aqui, ó, que era o Mar Morto,
né? É exatamente nesse pontinho que estava aqui, o reino do sul, e a Babilônia está aqui nesse pontinho. Então eles foram levados aqui de Jerusalém para a Babilônia. Então aqui já é um ponto onde que todo o povo de Israel havia sido levado cativo por outros povos dominantes. Daí na sequência histórica surge um terceiro povo, que eram os persas. Veja que os persas, toda essa parte pintadinha aqui, tanto em roxo aqui, como amarelinho aqui, tudo aqui é o Império Persa que foi se ampliando ao longo dos anos, né? E eles foram conquistando tudo. Conquistaram, foi um império muito grande, né? E os persas, eles também dominaram os babilônicos. Aí então se levanta uma figura chamada Ciro, que era um comandante persa, e que permite então que os judeus saiam da Babilônia e voltem para Jerusalém, façam aquele caminho contrário. Essa é a história dessas duas nações com relação a serem conquistadas, né, por povos. E por que eu estou falando isso? Porque é interessante o seguinte, que é exatamente nesse contexto que surgem os profetas, e sobre essas conquistas é que eles falam. Por quê? Porque todos esses momentos de derrota, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, ou seja, todos os momentos que eles foram levados para o cativeiro, já haviam sido previstos pelos profetas como uma forma de castigo vindo da parte de Deus. Olha só, um castigo vindo da parte de Deus pelo comportamento dessa nação. A nação tida como a nação de Deus, né, o povo de Deus, e que havia se desviado completamente daquilo do pacto que Deus havia feito. Ou seja, daquela aliança de Deus com os patriarcas, eles se desviaram, e o castigo veio em função dessa transgressão, quer dizer, desse desvio da palavra de Deus, dessa fuga da comunhão com o próprio Deus. Então, ao longo de todo esse momento, vem surgindo então os profetas. E esses profetas, eles vão chamando a atenção do povo para essa realidade, daquilo que eles estavam vivendo e das coisas que viriam. No caso, o castigo iminente. Mas não só a questão do castigo iminente. Para além desse castigo, também a superação desses cativeiros, ou seja, a superação dessas derrotas, a superação dessa vida de fracasso, dessa nação fracassada e sendo conquistada por todos os povos que surgiam ali, como sendo também um livramento de Deus posterior. Com esse panorama que todos os profetas, eles têm uma única mensagem para o povo, que é a mensagem do arrependimento, e mostrar que aquele caminho que o povo adotou era um caminho que naturalmente levaria a um castigo, levaria à punição, levaria ao fracasso como nação, mas que Deus, mesmo em povo sendo desobediente, mesmo em um povo sendo transgressor, Deus estava no controle, tudo, nunca deixou de estar no controle, né? E os profetas então conclamam esse povo ao arrependimento, à volta à comunhão com Deus, para que os dias fossem melhores, né? Para que Deus mostrasse claramente para eles o que seria o livramento. Tá? Então veja que aqui nesse quadro, que a gente chama de cronologia dos profetas, veja que você tem aqui o reino dividido, o reino do norte e o reino do sul. Olha aqui, ó, em 931 começa então a divisão dos reinos de Israel, reino do sul, reino do norte. Os profetas que falaram em Israel, né, aquelas 10 tribos, o reino de Israel, o reino do norte, Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. E veja que esse grupo de profetas, eles falam até o primeiro cativeiro, que é o cativeiro da Assíria, onde Israel é conquistada. Isso aí se dá no ano 722. O reino do sul é um reino que
conseguiu conviver, ter mais tempos prósperos e ficou um maior período sem estar no cativeiro. Mas isso também não isentou de ter a mesma palavra do profeta e, na verdade, o mesmo destino, porque o comportamento foi o mesmo. Veja que os profetas que se levantaram e falavam, e eram os que tinham seu ministério ali no Reino do Sul, ou seja, em Judá e Benjamim, que eram as duas tribos, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque. E olha que interessante, no ano de 606, então o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, vai para o cativeiro também. Eu vejo que nesse ponto aqui, olha, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul já estavam ambos vivendo no cativeiro, já não era mais uma nação soberana, não era uma nação liberta, e estavam sofrendo as consequências da invasão, de serem subjugados por um segundo povo. No caso, o Reino do Norte, primeiro pelos assírios e depois pelos babilônicos. E veja que nesse período aqui de cativeiro na Babilônia, que foram 70 anos, do ano de 606 a.C. até 536, você vê profetas falando ali no cativeiro. Da parte dos judeus, né? Do Reino do Sul, você tem ali Daniel, Jeremias, que ele viveu antes do cativeiro, ele viu a nação, né, de Judá caindo nas mãos dos babilônicos. Jeremias ele tem essa transição antes do cativeiro e durante o cativeiro. Jeremias ele morre durante esses 70 anos, também era um profeta que falava sobre essa questão, ele alertando o povo sobre aquilo que viria. Daniel já é um profeta que ele tem todo o seu ministério no cativeiro, lá na Babilônia, e é um profeta que ele sai do cativeiro, né? Parte da pressão dele, do ministério dele, é falando sobre o pós-cativeiro. Por quê? Porque em 536 é quando todo o povo a conquista dos persas, né? E Ciro persa ele autoriza a saída dos judeus da Babilônia para voltarem para Jerusalém. E nesse caso, durante o cativeiro, você tem o aparecimento de um profeta chamado Ezequiel, falando especificamente ao povo de Israel, ao Reino do Norte, mas durante esse cativeiro da Babilônia também. Pós-cativeiro, você tem ali o profeta Ageu, Zacarias e o último profeta, que é Malaquias. O que era um profeta? O profeta era uma pessoa comissionada por Deus e comissionada para uma determinada função. Deus chamava essas pessoas de diversas formas. Essas pessoas eram chamadas e para cumprir uma função. Que função? Falar para o povo aquilo que Deus ordenava. Então era tudo sobre o pacto que Deus havia feito com a nação de Israel. Lembrá-los daquilo que havia sido feito, daquilo que havia sido pactuado, né? Os caminhos que aquele povo estava tomando, a visão que Deus tinha acerca daquele comportamento, aquilo que os aguardava, não individualmente, mas como nação, de forma coletiva. E as pessoas então elas eram comissionadas por Deus. E elas vinham de diversas faixas, diversas classes, eram pessoas com as questões intelectuais muito variadas. Você tinha profetas eruditos, como o caso de Daniel, você tinha trabalhadores rurais, você tinha pastores, sacerdotes, príncipes. Deus chamava, comissionava esses profetas de dentro da classe social, dependendo da necessidade, dependendo daquela missão que Deus havia colocado para aquelas pessoas. E é interessante que os profetas eles eram mensageiros de Deus, especificamente, para falar, mostrar a visão de Deus acerca daquele momento e o que os aguardava, tanto na questão punição, tanto na questão livramento, ou seja, aquele comportamento a que levaria. O cumprimento da lei levaria às bênçãos, a transgressão da lei levaria a punições. E o profeta ele tinha essa posição, né, de chegar às pessoas e trazer à luz essas pessoas, de acordo com a visão de Deus, com a visão que Deus dava para eles. Tem um texto muito interessante lá em Jeremias,
capítulo 25, versículo 3 a 4, ele fala assim, ó, durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje. Isso é Jeremias falando, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, olha que legal, começando de madrugada, eu vou ter anunciado, mas vós não escutastes. O profeta reclamando, né, que faz 23 anos que eu estou desde madrugada falando para vocês, né, e vocês não escutam, né. Também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Olha a indignação, né? E o sentimento do profeta. Gente, faz 23 anos que eu estou falando para vocês não escutam, né? Lembra quem era Jeremias. Vamos só, aquele que eu coloquei na cronologia, Jeremias, ele era o profeta do Reino do Sul, ele começou a pregar em determinado ponto, nós vamos ver depois especificamente, ele começa a pregar o Reino do Sul antes do cativeiro, antes de serem conquistados pelos babilônicos. Ele falava, gente, há 23 anos eu estou pregando para vocês sobre essa questão, que esse comportamento de vocês vai levar à ruína dessa nação. E vocês não ouvem, né? E ele presenciou o que de fato ele pregava, que foi o povo de Judá ir para o cativeiro babilônico, né? E o ministério profético. Aí a gente tem que fazer uma distinçãozinha, que são considerados 2 tipos de profetas, né? O que são os profetas que nunca escreveram nada, são os oradores, ou não canônicos, ou seja, não tem escritos deles dentro dos livros canônicos especificamente, como é o caso do Elias. Elias é um profeta não canônico, ele não escreveu nada, assim como Eliseu também não escreveu nada. E tem os que são chamados profetas escritores ou canônicos, aqueles que deixaram alguma coisa, algo escrito. Pouco ou muito, depende do volume do que eles deixaram escrito, mas são profetas canônicos, ou seja, os escritos estão no cânon do Antigo Testamento. O Ezequiel é um caso, né? Jeremias, Isaías, enfim. Mas o fato de serem não canônicos ou canônicos não tira o mérito do profeta. Veja que Elias, por exemplo, foi um homem que teve um ministério assim, incrível, né? E a atuação dele ali no reino do norte, entre os anos 875 até 848, foi o tempo mais ou menos que Elias viveu, e depois ele deixou como sucessor Eliseu. Veja que a atuação dele sobre os reis, a maneira como ele se confrontava com os reis, com o comportamento dos reis, coisa assim, a gente vê isso aí na Primeira Reis, Segunda Reis, vê lá em todo esse desenvolvimento do ministério de Elias. E veja que ele teve uma importância enorme. Não é pelo fato dele não ter escrito nada que diminui o ministério dele. Não. Não é essa análise que a gente faz. Tá? Muito bem. E olha só, voltando. Então, veja que com relação a profeta, o que era a função do profeta, independente deles, independente de quem seja, mas sempre eles estavam chamando a atenção para o arrependimento. Era essa a visão do profeta. O profeta recebia de Deus essa incumbência, no sentido, faça esse povo enxergar para onde eles estão indo, né? Para longe da minha presença, para longe das minhas leis, para longe da minha palavra, e o que eles estão fazendo, e que se arrependam disso. Então, essa função. Isaías lá, 8:20, capítulo 8, versículo 20, ele fala assim, ó, à lei e ao testemunho. Então, quer dizer, a atribuição da lei e ao testemunho. Testemunho de quem? Testemunho dos profetas, testemunho daqueles que estavam ali exortando o povo, né? Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se não prestar atenção na lei, não prestar atenção no testemunho daqueles que estão falando acerca da lei, acerca da palavra de Deus, se eles não falarem dessa forma, e se vocês não prestarem atenção, jamais esse povo vai enxergar de fato o que Deus tem preparado para ele, né? As bênçãos que Deus tem preparado.
Uma outra questão curiosa sobre os profetas é que os termos usados no Antigo Testamento e que são traduzidos para nós como profetas, na verdade são 3 termos. 2 deles estão relacionados com as seguintes atitudes: ver, olhar para alguma coisa, enxergar adiante, enxergar além. Então, 2 palavras que são traduzidas como profeta ou como ofício profético estão relacionadas a isso, a ver. Por isso que os profetas também eram chamados de videntes. No Antigo Testamento chamavam-se os profetas de videntes, mas não vidente como nós temos hoje, né? A questão de esotérico, ler futuro, ler mão, não era isso. Era um vidente no seguinte sentido: vamos poder separar em duas questões muito interessantes. A primeira, o profeta é aquele que tem a visão de Deus. A visão de Deus acerca das coisas, a visão de Deus acerca das atitudes, a visão de Deus acerca da história, a visão de Deus acerca do mundo, né? Das atitudes das pessoas, como que as pessoas deveriam agir, o que é aquilo que aguardava, ou seja, qual também a linha da história daquela nação. Se ela percorresse por esse caminho, andando dessa forma, qual seria o seu destino? Ou, de outra forma, se ela mudasse o seu comportamento, qual seria o seu destino? Então, era essa visão que o profeta tinha, a visão de Deus, né? A visão acerca da história que Deus havia posto ali para aquele povo. Então, o ofício profeta é relacionado a essa questão, a ser um vidente, mas nesse sentido. Mas, além disso, tem uma outra questão como vidente. Ele conseguia enxergar a sociedade, ele conseguia visualizar aquilo que a sociedade fazia, porque muitas vezes a sociedade toma um rumo que na vista de muitas pessoas aquilo é o correto. O profeta não se deixa enganar, porque ele consegue enxergar o que está por trás daquelas atitudes que muitas vezes são religiosas, piedosas, com uma certa aparência de coisas de Deus, mas que por baixo, mas que escondem às vezes coisas terríveis, né? O profeta ele consegue enxergar isso, ele tem essa visão, ele consegue fazer a leitura da sociedade, ele consegue fazer a leitura do seu tempo. Nesse sentido, o profeta ele é um vidente, ele consegue enxergar o que de fato está acontecendo, coisas que estão sendo camufladas, que estão sendo escondidas ali nos cantos mais obscuros da sociedade. O profeta consegue enxergar. Veja que o próprio Isaías, quando ele vem falar sobre ele começa a falar sobre o seu ministério, começa a falar sobre o seu chamado, ele fala o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de quê? A respeito de Judá. Teve a respeito de quê? A respeito de Jerusalém, né? Que era a nação em que ele ministrava, em que ele exercia o seu ofício profético, na nação do sul, no reino do sul, reino de Judá. Então ele fala especificamente sobre o reino como um todo e com relação à capital, que era Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram os reis o período que ele viveu. Isso aí Isaías falando a respeito disso. Então olha só, o profeta ele tem a visão de Deus e a visão da sociedade. E também uma outra palavra, uma terceira palavra, que às vezes vem como sinônimo, mas que não é. Ela tem a ver com alguém que é chamado para falar. Então veja, o ofício do profeta, ele consegue ter a visão de Deus, consegue ter a visão da sociedade, mas ele também é chamado para falar sobre essa visão de Deus e falar sobre essa visão de sociedade. Ou seja, o profeta ele consegue analisar, consegue olhar, consegue enxergar, consegue fazer uma leitura daquilo que ocorre, né, com as vistas de Deus, e a partir disso ele fala. Só que o falar do profeta não é um falar da boca para fora, uma forma bem popular de se dizer, né? O profeta ele é um chamado para falar, e essa fala do profeta é uma fala que edifica, que exorta e que consola. Quer identificar um profeta de Deus? Observe essas características. Se aquilo que ele fala edifica,
exorta, consola. Se a visão dele é uma visão das coisas de Deus, e onde estão as coisas de Deus reveladas? Estão na palavra de Deus. Quer saber como que é um profeta? É só analisar esses pontos, né? Ele tem a visão bíblica, ele tem a visão de Deus, a palavra dele é edificante, ela vem para edificar uma igreja, ela vem para exortar a igreja, vem para consolar a igreja. Veja lá em Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Vamos ver, esse texto é muito bonito. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, mas também para edificares e para plantares. Profeta instituído por Deus. Ele vem, através da palavra, edificar, exortar e consolar. Por que profetas maiores, então, que é o nosso assunto? Veja que os livros do Antigo Testamento, eles são divididos em 4 partes especificamente, né? Que são os livros da lei, o Pentateuco, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí nós temos o que é chamado livros históricos, começam lá em Josué, Juízes, Ruth, vai 1º, 2º Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Daí nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí nós temos um conjunto de 17 livros, chamados livros proféticos. Dentro desses livros proféticos nós temos uma divisão, o que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são 5 livros, profetas menores são 12 livros. São 12 livros. E aí uma coisa interessante, dentro dos profetas maiores, na verdade são 4 profetas só que escrevem. Jeremias, por exemplo, escreve. Você tem 2 livros de Jeremias, o Jeremias, né, e livro de Jeremias, e Lamentações de Jeremias. E é uma coisa interessante que essa nomenclatura, profetas maiores, profetas menores, é apenas uma forma de classificação. A designação assim de maior ou menor não tem a ver sobre a questão do ministério. Esse foi um profeta maior que o outro. Não tem nada disso. Tem a ver com a quantidade escrita, mas não em capítulos, viu? Não em capítulos, mas em palavras hebraicas, ou seja, o maior número de palavras hebraicas, você contando as palavras hebraicas escritas no livro, foi feita essa distinção aí entre profetas maiores e menores. Na versão hebraica, os profetas menores eles estão todos compilados num livro só, os profetas menores. Então, quais são esses livros, profetas maiores? São esses 5 primeiros aqui: o livro de Isaías, de Jeremias, Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. Se a gente voltar lá para a nossa cronologia dos profetas, nós vamos tentar identificar aqui onde estão os nossos profetas maiores, né? São esses aqui, estão destacados aqui, ó. Isaías. Veja que Isaías ele vive num período bem antes do cativeiro da Babilônia. Na verdade, ele é contemporâneo aqui, ó, de um momento histórico em que o Reino do Sul, ou seja, Judá, passava por guerras, tal, mas não havia sido conquistado por nenhum outro povo, e ele assiste a queda do Reino do Norte sob o Império Assírio, ou seja, ele assiste o Reino do Norte ser levado cativo pelos assírios. Então Isaías ele presencia esse momento. E para ele, então, ele consegue enxergar o que estava acontecendo com o Reino do Norte,
mas o ministério dele era ali em Judá, no Reino do Sul. Então ele conseguia fazer esse paralelo, observando o que estava acontecendo com a outra nação, povo de Deus também. Ele fazia esse paralelo, falou: olha, a maneira como vocês estão caminhando, é inevitável que venha a acontecer isso também. Jeremias já é um outro caso, né? De fato, o Reino do Sul, né, é interessante. Já havia assistido há 100 anos antes da queda dos irmãos lá do norte, né, sob o Império Assírio, mas tinha uma prática condenável. Jeremias, então, é um profeta que ele assiste a queda do Reino do Sul. Ele presencia, então, a invasão dos babilônicos e como eles são levados cativos. Agora, Daniel já é um outro caso, né? Daniel ele já começa todo o ministério profético dele já dentro do cativeiro. Ele já havia assistido a queda, porque ele é levado, né? Como moço ainda, ele é levado do cativeiro na Babilônia. Então ele assiste toda essa questão, essa derrocada do Reino do Sul, e ali no cativeiro, então, ele desenvolve o ministério dele. E Ezequiel já é também um profeta com um pouco tempo de ministério, não muito, mas dentro desse pouco tempo que ele tem no cativeiro, voltado aos israelitas, mas ele também faz a sua pregação aqui, ó, dentro desse período aqui de cativeiro na Babilônia já. Vou falar um pouco dos principais temas de cada um desses profetas. O primeiro deles, então, é Isaías. Como tema principal, confiança no Senhor. O livro de Isaías ele foi escrito por Isaías mesmo, é o que a tradição mostra, inclusive ele relata. Quando ele vai falar, ele escreve falando que ele está escrevendo sobre ele. Vai de 686 a 650 a.C. Veja que Isaías não vive no cativeiro, ele vive num momento ali em que o Reino do Sul não tinha sido levado para o cativeiro ainda, muito pelo contrário, né? Isaías vive ali num momento de prosperidade, né? Sobre Uzias e Ezequias principalmente, né? Era um reino em que as pessoas eram uma nação muito rica, e as pessoas faziam essa confusão. Só que Isaías vai chamar a atenção na sua pregação, então todo o livro dele trata disso, sobre as seguintes questões, né? Ele vai falar sobre confiança no Senhor, ou seja, as pessoas, pelo fato de viverem num país próspero, eles estavam muito confiantes em si, né? Eram pessoas que estavam confiando no próprio taco, que aquilo que eles estavam vivendo, aquela prosperidade, ela vinha da onde? Ela vinha do seu esforço, vinha da sua vida de atividades, porque era um povo melhor que os outros, enfim. Começa aquela autoconfiança, e é exatamente isso que Isaías chama a atenção. Falou: olha, confiança em Deus. Em Deus. Por quê? Porque confiando em Deus, nós o exaltaremos. Porque aquele que confia em si mesmo vai se exaltar, né? A autoconfiança acaba gerando isso. E veja que então Isaías chama atenção para essa questão do seu tema. E ele fala o seguinte, que essa autoconfiança ela vai ter uma punição. Vai ter uma punição. E ele coloca o seguinte, que a ideia de confiar em Deus tem a ver por quê? Porque a confiança em Deus, porque só Deus poderia redimir todo o seu povo. Que por mais próspero que eles se julgassem, aquela prosperidade não era suficiente para uma redenção, principalmente no caso dos pecados. E veja que é em Isaías que a gente vê toda, a partir do capítulo 40, a gente vê toda aquela profecia acerca de quem? Acerca do servo sofredor. E que depois a gente vai apontar para quem? Apontar para Cristo. Então Isaías ele chama a atenção no seu livro para essas questões. Uma população, um povo, uma nação que estava, como diria na linguagem de hoje, né, estava se achando, né? Estavam se achando, e ele falava: não, porque isso que vocês estão fazendo não serve para a sua redenção, vocês não conseguem se salvar, isso não é suficiente, isso não é comunhão com Deus, né?
Isaías chama atenção para isso. E por que ele então coloca para Deus? Porque somente em Deus nós temos a nossa remissão, nós temos a salvação. E ele completa falando o seguinte, que o destino daqueles que creem, de fato, é estarem com Deus, né? Independente das circunstâncias. Então, esse era o tema que Isaías pregava. E eu destaquei um versículo aqui muito interessante. Está em capítulo 66, versículo 2, onde Isaías fala assim, é Deus falando através do profeta, fala, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, olha que interessante, o aflito e abatido de espírito, e que teme da minha palavra. Veja que no último capítulo, Isaías vem colocando, né, qual é o homem que Deus estava resgatando. Aquele soberbo, aquele autoconfiante, aquele que estava se achando, que se garantia? Não, né? Era aquele, o aflito e abatido de espírito, e que teme a palavra de Deus. Então essa era a exortação, né? Essa é a palavra do profeta Isaías. Essas esculturas que eu estou colocando como imagem aqui são as esculturas do Aleijadinho, né? Aqui é o profeta Isaías, colocado aqui pelo Aleijadinho. Vamos lá. O profeta Jeremias. Jeremias ele tem 2 livros, né? O livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. O livro de Jeremias, na verdade, foi escrito por Jeremias e provavelmente por um aluno dele, um ajudante ali, um servo dele, que era escriba, né? O Baruque. Isso foi mais ou menos em torno de 580 a 539. Veja que ele começa a escrever esse livro aqui quando o povo de Judá já havia sido levado para o cativeiro, né? Então, o principal propósito desse livro, o que era? Era exortar a todos aqueles que estavam no exílio. Veja que Jeremias ele vive antes, né, do cativeiro babilônico, e daí ele começa a escrever no cativeiro. Tem mais ou menos uma questão que é isso. Jeremias era um sacerdote. Jeremias era sacerdote. Só que os sacerdotes eles começavam a atuar por volta dos 30 anos de idade. Então, quando Jeremias ele faz 30 anos, o templo lá em Jerusalém já havia sido destruído pelos babilônicos. E ele vai para o cativeiro. Então lá no cativeiro não tinha templo, como ele quer ser sacerdote. Então Deus tira dessa função de sacerdote para ser um profeta. O principal propósito então do livro de Jeremias, o que era? Era exortar aquele povo que estava no exílio. Primeiro, o porquê que eles estavam ali. Isso é interessante, tem que esclarecer para as pessoas. Por que vocês chegaram aqui? Veja que Isaías profetizava sobre essa questão da punição que ia acontecer. Mas veja que Isaías falava disso 140 anos antes. Só para vocês terem uma ideia. Isaías ele fala de 740 até 680. Bem, são 60 anos mais ou menos da vida de Isaías. Quando Jeremias ele surge mais ou menos em 627, 20 anos antes do povo ser levado para o cativeiro babilônico. Só que já faziam 60 anos da morte de Isaías. Então olha só, Isaías morreu, passaram 60 anos. Aí vem Jeremias, aí nasce Jeremias. Jeremias com 20 e poucos anos é levado para o cativeiro. Ele não tinha 30, não podia ser sacerdote. Aí no cativeiro Deus chama para ser profeta. Ele já tinha um pouco mais de 30 anos. Então, veja que aquelas palavras de Isaías precisavam ser revistas. Assim, olha, revista no sentido, as pessoas já faziam tempo, né? Mais ou menos quase 100 anos, em que Isaías estava falando, olha, essa prosperidade que vocês estão vivendo,
ela vai ser condenada, porque vocês estão indo, e isso está levando vocês a um caminho para longe de Deus, e isso vai ter um custo. Então essa é uma das questões de Jeremias, relembrar para aquele povo, falar, olha, lembra que foi previsto isso, o profeta disse que iríamos passar, isso não é assombro para ninguém, só que também mostrar, da mesma maneira que os profetas anteriores haviam feito essa previsão, né, do castigo que viria de um povo para aquela nação, também Deus já havia preparado a volta para a terra prometida, né, para aqueles que se arrependessem, né? Isso vem posteriormente, depois de 70 anos do cativeiro, quando os persas tomam a Babilônia, tudo, e o reino babilônico, e permite que os judeus saiam da Babilônia e voltem para Jerusalém. Já o livro de Lamentações de Jeremias, aqui é o seguinte, é uma incógnita a questão da autoria, tá? Que geralmente a gente atribui esse a Jeremias, mas o estilo literário que é constituído esse livro, ele indica que pode ser sido outras fontes. Na verdade, então, acredita-se que várias pessoas tenham escrito o livro de Lamentações de Jeremias, mas tradicionalmente ele é atribuído a Jeremias, esse livro de Lamentações. Esse livro ele foi escrito praticamente na mesma época, né? Na mesma época que o livro de Jeremias. E ele trata, na verdade, daquelas condições que eram impostas pelos babilônicos. Então ele vai tratando exatamente desses pontos, aquilo que o povo estava sofrendo na mão dos babilônicos. De Jeremias, então, os temas principais dele é a questão arrependimento e restauração. Então, saibam por que aconteceu isso, por que nós estamos passando por isso, e tenham a certeza que Deus vai restaurar, porque essa é a promessa feita. A punição era promessa e a restauração é promessa também. Então, com os temas principais eram que a alternativa ao arrependimento era a punição. Não arrependeu, deu o que deu. O profeta chamou a atenção, não arrependeu, aconteceu aquilo que o profeta havia falado, que era a punição. E que Deus, de fato, estava punindo o povo por aquilo que o povo havia feito, que Deus iria julgar, inclusive, os religiosos e os falsos profetas, porque poderiam ter criado alguma intervenção. Veja que Jesus chama a atenção para os escribas, que eram os doutores da lei. Ai de vós, que vocês não entram no reino de Deus e não permitem que as outras pessoas entrem também. A ideia é a mesma. Eles não seguiam a Deus, não entravam no reino de Deus, não olhavam as coisas com os olhos de Deus e não permitia que os outros que viam neles, homens de Deus, aptos a guiarem o povo, não permitiam que essas pessoas faziam também. Deus julgaria essas pessoas também, religiosos e falsos profetas. E o Senhor restaurará o povo, e daria o juízo sobre as demais nações. Texto de Jeremias, eu acho um texto muito bonito. Muito bonito. Jeremias 29, 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Muito bonito, né? E era essa a voz do profeta. Ezequiel, ele foi autor do livro, do livro, foi o profeta Ezequiel, isso de 559 a 570. O Ezequiel é um profeta que ele vive no período do exílio babilônico, e ele tem praticamente assim, a mesma ideia do profeta Jeremias, que
que era incentivar os exilados a se manter fiéis a Deus. Por quê? Porque Deus cumpriria a promessa de reconduzir o povo à terra prometida. Essa é a mesma, veja que ele tem a mesma temática ali de Jeremias, e ele vai também buscar toda aquela ideia em Isaías, né? Que a questão do arrependimento e tal. E daí o que eles falam? Os 3 temas principais, que assim, que reconheçam que foi Deus, né? Deus que destruiu Jerusalém, né? Que Deus destruirá também todas as outras nações, né? Mas que Deus também é o Deus que restaurará o seu povo. Então ele está falando da questão do julgamento, restauração, mas acima de tudo da soberania de Deus. Então esse é um tema do livro de Ezequiel, falando ao povo ali no cativeiro babilônico. E um versículo que eu tirei aqui para a gente colocar na nossa aula é Ezequiel capítulo 2, versículo 1 a 2. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Eu separei esse versículo pelo seguinte: esse termo filho do homem, que Deus se refere ao profeta, é Deus falando para o profeta, tá? Aparece várias vezes nesse livro de Ezequiel, esse termo filho do homem. E isso é interessante, por quê? Porque Deus utiliza essa estrutura de filho do homem para mostrar de fato quem estava ouvindo, né, a pequenez de quem estava ouvindo, do profeta, e a pequenez daqueles que iriam ouvir aquela pregação, de quem estava falando, né? Era de fato mostrar esse Deus que está acima de tudo, acima de todos, um Deus que é soberano sobre tudo, e que de fato é o mesmo Deus que fez com que os babilônicos destruíssem Jerusalém, destruíssem o templo, né? Era o mesmo Deus que iria destruir os babilônicos, né? É o mesmo Deus, e é o mesmo Deus que iria tirar o povo, queria utilizar uma outra nação, que através dessa outra nação, usaria essa outra nação, essa grande nação, que diante dele não passam de filhos do homem, porque ele é Deus, né? Então usaria essa outra nação, que seria os persas, para tirar esse povo do cativeiro e restaurar esse povo em Jerusalém novamente. Bem que interessante. Então esse termo filho do homem, ele aparece várias vezes exatamente para mostrar quem está falando. Quem está falando é Deus. Quem está falando é o Deus, o Criador. Estou falando para quem? Para filhos do homem. Vocês estão nesse plano. Eu estou muito além daquilo que vocês possam imaginar, daquilo que vocês possam pensar, daquilo que vocês possam crer. Como Paulo vem falando, né? Fala realmente infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do aquilo que nós sentimos, do aquilo que nós somos, do aquilo que nós cremos. Deus está acima de tudo. E esse termo filho do homem, Ezequiel vai usando exatamente para dar essa característica de quem nós somos e quem está falando, né? É Deus, né? E está muito além daquilo que nós somos. É interessante isso, né? Legal. E aí, para terminar, Daniel. Daniel é um livro muito interessante, né? Tem questão apocalíptica no meio e tal, tem visões e tal. Mas, rapidamente, o tema principal do Daniel é o que ele fala assim, essa soberania de Deus. É exatamente isso. Diante de todas as situações, veja que Daniel, ele passa pelo cativeiro da Babilônia, e ele vai um período sobre o domínio persa. E há uma coisa muito interessante que acontece nos dois, né? Tanto o rei da Babilônia como o da Pérsia, ambos eles exaltam o Deus de Daniel. Os dois, eles falam a mesma coisa, por conta de ver o testemunho do profeta, lembra lá, testemunho, e ver a lei, conhecer aquilo que ele sabia, né? As visões, o poder de Deus através do testemunho, através da pregação de Daniel.
Daniel profetizou no cativeiro por 70 anos, né? E o rei Dário, por exemplo, isso aí lá no capítulo 6, ele chega e ele fala, né, o seguinte, que o Deus de Daniel seja temido, o Deus de Daniel, pelo testemunho do profeta. Eu separei aqui um versículo, que isso aqui é Nabucodonosor falando, quer dizer, o rei babilônico, falando o seguinte: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Quando Daniel faz a revelação dos sonhos, né? Mas a mensagem principal, então, do livro de Daniel é que, independente de toda aquela situação que estava passando, do povo estar cativo, do povo estar subjugado pelos babilônicos e depois pelos persas, a questão era essa, né? Que a soberania é de Deus, que Deus está sobre todas as nações e sobre todos os soberanos das nações. Era esse o tema principal de Daniel. E é claro que isso ele fala ali no cativeiro para mostrar que aquilo que eles estavam passando estava sob o controle de Deus, e também o livramento daquele povo já estava previsto e estava sob o controle de Deus. Sobre uma conclusão rapidinho, o efeito principal da mensagem dos profetas é o arrependimento. Devido a quê? Devido à nossa obstinada transgressão. Ele impulso de sairmos das palavras de Deus. De desprezarmos a palavra de Deus, desprezarmos aquilo que Deus tem posto para nós. A mensagem dos profetas é uma mensagem que aponta o comportamento do povo de Deus, né? Que transgride a sua palavra, e assumindo sempre uma posição soberba e autoconfiante, que não é diferente da que nós temos hoje. Então veja que a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, elas ainda podem ser refletidas aqui na nossa realidade atual, né? E é isso que o profeta, que Isaías chama, né? O chamado a essa lei e ao testemunho, na verdade, ele ainda é feito nos nossos dias. Aquilo que Isaías falou antes do povo judeu ir para o cativeiro, ainda está sendo feito hoje. E se não for a lei e não for o testemunho, nós não enxergaremos a alva. Nós não veremos um dia limpo, se não for através da palavra de Deus. Como aplicação, meus irmãos, como você tem lidado com o chamado ao arrependimento? Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo, uma boa semana.